Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrás da Grade. Já sabem, estamos aqui no Impulso Room, o sítio onde vocês podem gravar o vosso podcast, o vosso conteúdo digital e tudo o que há a gravar para fazerem parte deste novo mundo que corre no digital. Também já sabem, Impulso Room, o sítio ideal para tudo isso. Temos também o nosso main sponsor, ME Luxury Watches. Está aqui. ME Luxury Watches, o Eric já vai dar aquele brilho extra. Eles têm um showroom na Expo, vocês podem ir entrar bonitos e saírem de lá ainda mais bonitos. Homens e mulheres podem ir acompanhados, juntos, como bem entenderem. É só contactarem, a arroba deles é essa mesmo, ME Luxury Watches. Mas, depois dessa introdução, estou aqui... Eric, não ponhas ainda. Vamos arranjar uma forma de introduzir o nosso convidado de hoje. Eu não vos vou dizer ainda se ele é próximo a mim ou não, se eu o conheço há muito tempo ou não, porque assim é injusto. Mas vou dizer que muitos de vocês, se não o conhecem, querem conhecer e vão querer conhecer. Tcharará! Arthur Lemos. Lemos ou William? O que é que preferes? Lemos. Lemos é o nome normalmente que eu usava para a luta, que é o meu último nome, né? Mas quem estudou comigo é Arthur William. E a Arthur William ou Arthur Lemos, tanto faz, né? Tanto faz. Na verdade, tanto faz. O teu cognome qual é? Muita gente conhece também por Mantorras, Mantorras. Né? E porquê? Vem de onde isso? Foi na altura que eu jogava bola. Não tem nada a ver com a luta, né? Na altura que eu jogava futebol, era angolano. Era não, né? Já não é. Já não sou. Como angolano que eu era, jogava futebol. Na altura era o Mantorras que estava na moda e todo angolano chamavam de Mantorras quando jogava bola. E o nome colou. E foram os cananás. Foram os cananás. Os cananás são aqueles gêmeos da Almada, não? Gêmeos da Almada tinham um ginásio, Transforma. Foram eles que chamaram Mantorras? Foram eles que começaram. Muito bem. Arthur, para quem não te conhece, se há quem não te conheça no mundo dos desportos, das artes marciais, és uma figura subejamente conhecida. Quem és, de onde é que vens e para onde é que vais? Para onde eu vou? É um caminho vasto, longínquo. De onde eu venho? Bem, eu venho de Angola. Desde muito novo estou cá a Portugal há 27 anos já. Português, não de sangue, mas de hombridade. Foi aqui onde eu me tornei homem, né? Português, meu costume são completamente português, hábitos. Vim cá muito novo e desde muito novo comecei a tornar artes marciais. Comecei com 15 anos, desde aí foi o meu caminho. Puto mesmo, foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Lembro na altura do Pride, vi o Pride a primeira vez, vi o Vanderlei, cachorro louco. E disse, eu quero aprender isso. Aí foi. Cara, assim começaste a treinar onde? Onde é que eu comecei? Comecei na altura com o Sandro Bala. Me lembro, fui no ginásio procurar. Fui na Costa, mas era muito distante porque eu vivia a Palmada. Fiz o primeiro treino na Costa, mas depois comecei a treinar em Almada. Na altura era o professor Wiman, que era um dos instrutores. Foi o meu primeiro professor. Mas o Sandro disse, eu cheguei lá logo no ginásio e disse que era MMA. Não sabia nada, nem dar um soco, nada, disse que era MMA. Ele disse-me, para treinar MMA tens que aprender Jiu-Jitsu. E foi. Escrevi no Jiu-Jitsu e comecei a fazer Jiu-Jitsu. Comecei pelo Jiu-Jitsu. E foi seguindo o caminho por aí? Foi. Por aí. Foi pelo Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu foi a paixão logo à primeira vista. Porque, me lembro, o primeiro treino que eu fiz foi na Costa e treinei, foi uma mulher que eu treinei, na altura era a Mónica. Ela era namorada, nesse caso, do professor. Eu, como era pequeno, a mulher, puseram-me com ela, ela estalou-me os dois braços logo no primeiro dia. Que é no armlock? No armlock, foi armlock duplo. Ela, não sei como é que ela fez na altura, ela enrolou-me lá, parecia uma cobra, que só gritei e fiquei com raiva. Na verdade é que eu não sabia que ela era a namorada do mestre, eu prometi, eu disse, vou-me vingar ao pé do mestre. Foi logo assim. Ele disse, moleque, fica quieto. Fiquei lá assustado, eu pequeno.
E depois foi. Aí comecei a treinar, continuei a treinar. É. Foste seguindo sem Segui, parar. sem parar. Fiquei logo viciado pelo jiu-jitsu. Na altura, sempre que tinha oportunidade para treinar, comecei a treinar. Largava, larguei a bola, isso foi logo a primeira coisa. Pensei que ia ser um Ronaldo na altura. É, ou um Mantorro, pensei que ia ser mais um Olha, Mantorro. yeah. Larguei a bola e dediquei-me a 100% de jiu-jitsu. Comecei logo a treinar 2 vezes, 3 vezes ao dia. Sempre tinha treino, eu treinava. Foi logo. Aquilo era a altura dos cascas grossas, no tempo do Sandro, pelo menos era assim que o pessoal falava e que se denominava, né? Eram treinos muito duros. Era muito duro, mas lá está. Eu era muito novo e não tinha noção do quanto duro era, né? Yeah. Então, para mim, aquilo era o jiu-jitsu, né? Mas hoje avaliado, hoje é maminha. Hoje é maminha. Naquela altura era dura. Achas que os tempos mudaram? As pessoas ficaram mais fracas, mais softs, ou foram se adaptando a novos costumes, novos tempos? Um jogo dentro do jiu-jitsu, ainda te perguntando, mais técnico, mais solto. Como é que explicas essa mudança? Do teu ponto de vista, natural. É uma boa questão, né? Há coisas que mudaram para melhor e há coisas para pior. A imagem, tu e eu começámos na mesma altura, né? A imagem que nós tínhamos na altura é que nós víamos o nosso treinador como a figura. Se o nosso treinador estivesse triste, nós estaríamos tristes no treino. Se ele estivesse feliz, nós também chegávamos aí. Essa era a figura do nosso treinador. Né? A gente chegasse ao treino e visse o treinador mau, a gente, hoje vai ser um dia ruim, hoje vai ser um dia ruim. Essa era a nossa figura. E hoje em dia as coisas estão, né, não sei o termo correto, né? Eu chamo a geração Nutella, né? Mas há coisas boas, com certeza. Mas há uma geração muito culpabiliza-se, vitimiza-se muito, talvez seja por isso, né? Desculpa em todo lado. Tem um lado mais facilitado, a nível de treinos. Os treinos melhoraram muito, muito para melhor. Planeamento, antigamente os treinos acabava quando o professor achasse, né? Se fosse 3 horas de rola, era 3 horas de rola. Hoje não, hoje há um planeamento de treino. Então isso facilita a nível de ver o nível dos alunos bastante, né? E antigamente não havia isso, né? Ou seja, geração 2 praticamente chora de barriga cheia. E lembras-te do momento em que olhaste e disseste, não, isso é para mim, isso eu quero fazer para mim, pelo menos na luta? Na verdade, não. Na verdade, a paixão sobre o jiu-jitsu foi rápida, mas a perceber-me que eu queria viver disso foi construindo devagar, não é? Porque naquela altura era difícil porque era difícil tu teres um dia perfeito, um dia de treino normal, porque era uma rivalidade constante. Ou seja, um dia de treino era um dia que hoje iria contar por Tapology. Né? Esse era um dia de treino normal. Então todo dia era muita pressão e se exigia muito das pessoas. Ou seja, ir treinar, de repente tu vias, chegava um faixa azul, que antigamente ganhava faixa, chegava um faixa azul, tu começavas a suar. Né? Chegava um roxo, pior ainda, era suada a mão, o peito, ficavas nervoso, te mandavam com o roxo, tremia. Ou seja, era muita pressão para passar pela cabeça viver sobre a luta. Muita pressão, né? Comparado aos dias de hoje. Era estranho, não se falava muito, quer dizer, já se falava tipo no Brasil, ou uma ou duas pessoas na cena do lifestyle, né? Jiu-jitsu lifestyle ou luta lifestyle, mas não era muito comum, pelo menos aqui na Europa, na maior parte das pessoas, como se fala hoje, né? Não, tanto que quem fazia Valtudo era maluco. Quem fazia Valtudo era maluco. Era alguém que tu olhavas para a cara dele, era um medo em pessoa. Era alguém que tu falava, ele faz Valtudo, era virar a cara para o lado, porque a visão era muito, muito medonha, né? De alguém que faz Valtudo na altura.
Então, tu sonhas em ser um casca grossa, havia muitas etapas até lá chegar. Ou seja, não era logo, eu quero ser um casca grossa. Yeah. O próprio treinador na altura, nosso treinador na altura, passava por nós, seu bosta. Se sentia um bosta. Levavas 10 finalização, tu és um bosta. Yeah. Era assim, tu tinhas que te formar duro. Mas também, quando fazias coisas boas, ele te metia lá em cima. Ou seja, teu cara, né? Você é foda. E isso ao mesmo tempo você crescia ali, quando eu conseguia te meter do gato ao leão, né? Conseguia fazer essa transformação, por isso era difícil tu sonhar em ser lutador muito, era uma etapa muito, muito, muito para frente. Yeah. Pessoal, no YouTube, estamos no YouTube, aliás no Instagram, vocês já sabem, vão para o YouTube, tragam mais pessoal para trazerem perguntas também. Aqui no YouTube dá para trazerem perguntas, interagirem connosco. Daqui a nada no Instagram vamos cair, o link está na bio. Aqui no Instagram, já sabem, é só ir para o YouTube e seguimos ou sigamos. Já estou aqui a coisa. Olha, e houve algum momento, estavas há bocado a dizer e falaste no Vale Tudo, ainda bem que falas no Vale Tudo, que era o nome antes do MMA. Do MMA, certo. Tu fazes parte ainda da geração de Vale Tudo. Eu faço parte em treinar, mas quando eu comecei a lutar já era o MMA. Ok. Penso que sim. Penso que sim, já era MMA. Nunca participei praticamente em nenhuma competição de Vale Tudo. Isso não. Nem era louco o suficiente para fazer isso. E qual foi o momento na tua vida em que tu disseste, não, vou fazer MMA, vou seguir MMA, decidiste, tal como na luta, vou viver da luta, que disseste não tiveste esse momento desde quando já estavas, no MMA também foi assim, aconteceu, ou tu disseste, não, quero e vou seguir? Na verdade, foi quando eu comecei a aprender a lidar com os meus medos. Foi quando eu vi que fiquei viciado em medo. A verdade é isso. Tu ficas viciado em medo. Tu ficas viciado em adrenalina e tu começas a ser dependente completamente. Tu queres voltar a sentir aquela sensação. Isto começou eu penso que começou na minha primeira aula, né? Não de jiu-jitsu, mas de Vale Tudo. Porque quando eu cheguei para fazer a primeira aula, já a faixa azul, primeira aula de Vale Tudo eu fiz já com faixa azul. E era jiu-jitsu a valer chapada na cara. E quando eu percebi que mais vale dar um soco do que levar um estalo na cara. E eu fiquei traumatizado, né? Porque tentava entrar em casa, levava chapada na cara, levava em todo lado, eu não sabia o que estava a fazer. Aí a paixão aí começou a dizer, eu quero aprender isso. Aí fiquei mais curioso em querer aprender a se defender. Passei a respeitar a chapada quando alguém dizia, dou-te um estalo, falei, não, isso dói. Né? Acho que surgiu daí, Até mais ou menos. menos. Mais, né? Exatamente. Mas não doía daquela forma. Tu vê um homem capaz de fazer tu parar de dar chapada, ao mesmo tempo acordar alguém em ti. Né? Pelo medo, lá está, a primeira aula eu fiz, levei tantos estalos, rebentou-me o nariz, sangue pela orelha, no olho, em tudo que é lado. Saía sangue, eu fui para casa tal traumatizado, eu tremia, cheguei em casa com medo de voltar a treinar, falei, tem que voltar lá, fiquei com medo e eu fui com medo, tem que ir lá outra vez, vou lá. Com medo, eu estava a rezar, ele disse, voltou. Aí ele olhou para mim, como eu estava todo arrebentado, você é foda, moleque. Mas foda de apanhar, que eu só apanhei. Você é foda, moleque. Hoje você só faz jiu-jitsu. Ele falou assim, você só faz jiu-jitsu. Ou seja, ele viu que eu estava muito arrebentado, se eu ficar aí, com a mãe do moleque ainda vem aí. Fica aí, moleque. Aí foi, né? Aí foi. Ele sabia fazer bem isso. O Santos sabia fazer bem isso, né? A moda antiga, mas ele sabia fazer. Aí engordou-me um pouco, deu moral. Você é foda, você é duro, voltou outra vez. No segundo treino já ensinou-me, já não foi só levar. Ou seja, o primeiro treino eu só apanhei, o segundo já disse, tem que meter a mão aqui, aí fazia isso. Aí quando ele dá uma chapada, você tem que baixar, aí tem que fazer isso. Aí foi, segundo treino, aí foi a paixão. Aí foi dia após dia de medo. Aí quando eu comecei a devolver as chapadas, aí comecei... Eu me lembro que teve um treino, eu comecei armado em... que já era mais, aí ele, mete a mão em cima. E eu, esquiva primeiro, de repente deu uma na orelha, eu caí para o lado. Aí eu fiquei, Deus do céu, fiquei a pensar, não sei se quero mais, se não volta, a dor era tanta da orelha, mas voltei lá outra vez. Aí fui insistindo, acho que a paixão foi daí, não tem como. É tipo
É tipo, eu não posso deixar de me lembrar tipo, do amor tóxico. É Né? amor, exatamente Tipo isso, né? um amor tóxico. Dói, Tô a mas você vai voltar sofrer, lá. mas Está a sofrer, mas não Yeah. sei o quê. Exatamente isso. É a melhor metáfora que tens, é amor tóxico. Sem dúvida. Mas surgiu daí. Foi construído, foi construído. Não foi uma paixão de amor assim a primeira vez. Foi construído. Yeah. O amor pela luta foi a primeira vez que eu vi o Vanderlei. Foi o cachorro doido que eu vi a primeira vez Yeah. a lutar. Isso foi amor, mais a paixão por seguir a carreira foi construído. Dia após dia. Aí foi daí. E achas que foste fazendo homem também no tatame, entre o tatame e o resto da vida? Com certeza. Com certeza. Não há um sítio onde tu sentes a igualdade como no tatame. Não há um sítio onde tu sentes o respeito também pelo próximo como o tatame, quando a doutrina é bem passada. Não é? Aí, naquela altura, nós sentíamos muito o mais graduado como o irmão mais velho que tu queres atingir. Não é? O irmão mais velho fica logo à tua direita, nesse caso, né? E tu queres o lugar dela ao mesmo tempo, e tu de repente vês que tu passas o irmão mais velho, tornaste o mais velho, ao mesmo tempo tens que respeitar, ensinar ao irmão mais novo. Ou seja, o jiu-jitsu tem muito disso quando a doutrina é bem passada. Ok. E houve algum momento que pensaste em desistir? Disseste há bocado, não sabia se ia ou não ia, mas aquele momento mesmo de chegar e dizer, epá, nada, não, isso não é para mim. Isso mesmo, eu não nasci para isso. Uma cena assim. Já. Isso já a lutar. Já me passou a lutar. No meio da luta? No meio da luta, já me passou. Cara, conta, como é que foi? Acho que foi com o João Toica. Eu lembro, João Toica. Eu fui lutar no Porto, já tinha algumas lutas. Eu fui lutar no Porto e de repente ele dá-me um soco. Aí eu caio, acho que caio de joelho. E naquele instante foi milésimo do segundo, mas foi como se na minha cabeça eu fiquei com medo, vou desistir. Passou-me isso. Não falei a ninguém, mas na minha cabeça passou-me, vou desistir. Dei de joelho, mas o medo salvou-me, né? O medo salvou-me, agarrei lá e consegui reverter, mas na minha cabeça foi desistir. Não sei, mas não foi dor, mas na minha cabeça passou isso. Não foi... É diferente, a sensação foi diferente de um dia de treino, de tu apanhares num treino, de pensar, vou largar isso, mas depois chegas em casa, acalmas-te e voltas. Mas na luta tempo passado isso foi especial, foi diferente. É tipo, vem o demônio frouxo, né? Exatamente Vai isso. ali Vai o demônio frouxo, o demônio vem um bocadinho. eu senti-me... É meio isso. Tu sentes meio frouxo, meio com medo, mas ao mesmo tempo te salva. Por isso que eu digo que é importante tu sentir medo, porque ele te mete alerta, e o alerta foi o jiu-jitsu. Jiu-jitsu salva. Jiu-jitsu salva. É isso que eu te ia perguntar logo de seguida. O pessoal às vezes tem muito aquela cena do não tenho medo, aquela coisa de não, o medo não é tão importante, ou melhor, tu vais aprendendo a não ter medo. Isso acontece? Ou mantens o medo e simplesmente usas o medo a teu favor? Dominas melhor o medo? O que é que a experiência te faz com o medo? Como é que depois esse medo se tornou na tua vida à medida que foi passando? Eu não sei os outros, mas a minha experiência como lutador, eu acho que eu nunca deixei de sentir medo. Nunca. Só aprendi a controlar. Eu fiz algumas competições de Muay Thai e, por incrível que pareça, no Muay Thai não sentia medo. Foi por isso que eu não quis competir mais, porque não tinha a mesma adrenalina para mim. Lá está, eu era viciado pelo medo. E quando ia no MMA, o termo certo, borrava-me todo. Né? Só sabia lidar com aquilo. Mas ao mesmo tempo era tão viciante que eu ficava à espera do momento que eu iria sentir o medo máximo. O meu trauma era sempre passar pela cage. Sempre que eu ia lutar, eu olhava pela cage, era o medo, era aquela sensação. Depois eu próprio fui descobrindo que era isso. Eu olhava pela cage, ficava... E passava, virava, não vou olhar. Passava pelo corredor, né? Alguns lutadores entravam para aquecer, eu tinha que respirar. Vou entrar na cage. Entrava na cage, fazia o aquecimento para conhecer a cage, né? Mas estava lá sempre o medo. E esse medo era o que eu gostava. Ou seja, depois íamos para o hotel ou para casa, se fosse a nível nacional, e no dia da luta eu queria sentir esse medo outra vez. Queria sentir aquela sensação, porque aquela sensação despertava-me. Porque eu ali tinha que controlar. E na verdade passa milhões de coisas nas primeiras lutas na cabeça, e tu só vais aprender a controlar. É como se fosse um filtro, vais aprender a filtrar, tu vais aprender a ouvir, tu vais aprendendo pouco a pouco. Mas sem dúvida que o medo é essencial.
é essencial para um lutador. E achas que tu consegues criar traumas? Houve uma altura na minha vida, eu não sei porquê, do nada comecei a ter pensamentos bons e pensamentos maus. Às vezes pensamentos quase de pânico num lado da cage e de outras vezes pensamentos bué bons no outro lado da cage. Não sabia o certo, estás a ver? Mas eu só tinha um feeling qualquer tipo. Esse feeling, estou apertado em alguma coisa. Não conseguia descobrir. E, Isto é bom porque também me passava isso. E depois eu fui descobrindo como lidar com isso. Ou seja, eu quando não achava os meus adversários, né, eu achava que essa sensação era mais de medo. Mas quando eu tocava no meu adversário, era como se sentisse cada vez mais a sensação aí embaixo. ok. Né? Aí eu fui, ou seja, não toco, sentia mais pressão. Cada vez que havia o contacto entre mim e o meu adversário, a pressão reduzia. Né? E aí eu fui aprender a lidar com isso. Ou seja, eu acho que por isso é que é essencial o medo, porque realmente do medo vai te fazer tu te conheceres. Por isso é que é importante tu teres essa noção. É normal que alguém que vai fazer a primeira competição só sente o medo, não consegue lidar com as emoções. Mas um atleta que já tem uma certa luta, se não sentir medo, talvez seja um atleta diferente, que eu acredito que há atletas que têm um potencial diferente a nível de controle emocional, né? Mas o meu era pelo medo. Tanto que eu, quando iria lutar, eu tentava ativar o meu medo. Ou seja, o meu medo mantinha-me alerta. Fazia bum, eu ficava muito atento. Né? E às vezes, lá está a sensação. Por isso é que eu concordo. A parte do... Quando eu menos sentia medo, eu levava sempre knockdown. Porque me expunha demais. Ok. Com medo eu ficava longe, controlava melhor a distância. Quando eu tinha medo, quando eu não tinha medo do meu adversário, era mais atrevido, expunha-me mais e levava sempre toques. Aconteceu-me algumas vezes na Rússia, ou seja, achei-me destemido, talvez, Bem confortável. confortável, e o adversário era um mais duro, alto nível, mas tanto que eu trabalhei o meu mental para não os ver dessa forma, tanto que me expunha mais, isso eu pagava o preço. E aí eu depois fui entendendo que era o medo mantinha-me alerta, e por isso é que quando eu sentia medo só tinha que controlar e tudo estava certo. O que é que as pessoas cá fora, ou uma pessoa normal que não treina, não compete, não consegue ver ou não consegue sentir que um lutador de MMA sente? Isso é uma boa pergunta, porque é muito complexo. Eu acho que todo mundo deveria subir uma vez no ringue ou na cage para ter essa sensação do que é se preparar, provar a ti mesmo para perceber. Seja lá o que eu fosse falar agora, quem nunca competiu não iria perceber nunca. Nunca. Por isso é que muita gente olha para um lutador, né, e diz pagar para me baterem, desse género, Yeah. né, porque eles não conseguem perceber o quanto isso preenche um vazio, às vezes, né, que a gente tem, ou nos dá um conforto. Eu acho que toda a gente deveria, não por carreira, mas por experiência, para sensação, não é? Porque eu costumo dizer que o Lego vê duas pessoas andarem a batatada. E o lutador profissional treina uma vida para aprender a controlar uma distância, né? E eles só vêm andar a batatada. Por isso é difícil quem não percebe de luta ou quem não soube no ringue ter essa noção. Tem que subir lá. Yeah, disseste bem, yeah. Muitas horas de treino só para controlar uma distância, Controlar não uma é? distância. Só para saber o timing certo Timing certo. para dar o primeiro jab, se calhar. Se calhar o jam. Isso também não é fatigante? Também estares demasiadamente a treinar algo para melhorares um segundo ou uma distância numa coisa não se torna monótono em demasia? Tem que gostar. O lutador que vai por provar alguma coisa a alguém, por lutar por querer ser insta, por lutar por provar ao pai, ele vai acabar por desistir. Porque o lutador, para já, até começar a ganhar alguma coisa, não ganha nada. Né? A não ser aquele preenchimento, isso. E esse preenchimento, só quem vai por prazer sente-se preenchido. Yeah, é verdade. Também, por acaso, tens razão. Eric, já saímos aqui do Insta? Pessoal que está no Insta já sabem, nós estamos no YouTube.
live. O link está aqui na bio. Vamos sair aqui do Insta, o Henrique já deu o toque, chato como sempre. Vamos para o YouTube. Entretanto, o pessoal que está aqui no Insta também dê-nos aquele apoio a seguir aqui o ME Luxury Watches. Eles prometeram que me iam oferecer um relógio. Já estamos a bater todas as metas e eles agora estão a fugir. Eu quero o meu... Como é que se chama esse relógio, Henrique? Rolex. Rolex. Cara, vocês percebem das coisas. Coisas caras é comigo. Olha, como é que se chama aquele relógio que tu viste toda a gente usar na Rússia uma vez? Tu até que me disseste. Eu não me lembrava do nome. Era um... Hublot. E é caro também, né? É caro. Pois é. Eles também têm. Eles têm tudo. A ME Luxury Watches já sabem aqui no @ na Rússia, em Portugal, em qualquer lado do mundo. Mas agora estamos no YouTube, por isso, pessoal, venham ter connosco. Estavas a falar dessa experiência toda. Eu aproveito para te perguntar, dentro da luta e dentro dessa tua experiência e dinâmica que tiveste, qual foi o maior erro que cometeste numa luta? Um erro consciente, aquilo que sabes, não devia ter feito isso. Ou eu lembro-me que tentei fazer uma loucura, caí de cara, qualquer coisa. Tens algum assim que te tenha marcado? Eu achava... Eu acho que foi com o Ars, eu estava na Rússia. O Ars é que estava a fazer o canto. Eu lanço um jab. Ele estava a sair pela minha esquerda, lanço o jab, toca-lhe no queixo e ele gorgueou pelas minhas costas. E simplesmente o Ars só disse, ele gorgueou. Aí faltou uma experiência e a calma para ir lá como um bom caçador, tentar ver se ele estava lá. Ele estava lá, simplesmente ele só balançou, né? Nem flashdown foi, ele só balançou o pé porque bateu-lhe o jab. Aí eu fui todo lambão e de repente, BUM! Ou seja, eu fui um tempo pensar assim, foi um erro, devia ter calma, mas claro que eu devia ter calma, mas também faltava experiência, e essa experiência só se adquire fazendo, errando, né? E eu cobrei-me, né? Não de sentir mal, mas cobrei-me que deveria ter calma. Depois vi a luta e eu realmente pela imagem eu vejo que ele ficou grog. Eu aí vi que foi um erro ter ido a lambão, né? Mas no geral acho que não tenho assim um erro de luta. Isso que estás a dizer faz boa parte. Nós boas de vezes dizemos, se eu soubesse, não fazia. Mas tu só ficas a saber depois de ter né? feito. Muitas vezes temos mesmo que passar por alguns... Tens de passar, só a experiência, por isso é que vês a diferença dos lutadores da Tailândia, que tem 300 e tal, e vezes 500 lutas, é muito, muito erro em cima, até tu achas o tempo, e mesmo assim voltam a errar. Não tem como. Pois tanto erro ainda tem mais para onde errar. Não tem como. São duas pessoas acharem a distância, um pisa, o outro sai, um chute, é muito complexo. Por isso é que eu digo que quem não percebe da luta só vê duas pessoas andarem a batatada, mas a complexidade de ser lutador, de acertar um soco, às vezes um jab é tão complexo, né, que tem que errar, tem que arriscar. Às vezes o canto vê tudo, né? Canto vê tudo, parece fácil, que às vezes parece fácil, mas lá são milésimos de segundos de reação para reagir e falhas. Ou acertas. E achas que essa tua experiência ajuda hoje naquilo que tu fazes? Né? E já vamos entrar por aí daqui a bocado. Mas na parte de treinador, na parte de coach? Sim. Eu acredito que um treinador passando por certa experiência consegue ter certas noções, como eu acabei de dizer que para ter noção do que é estar com a pressão de subir no ringue, só quem lá subiu sabe. Se não subiste, não vais conseguir dizer. É normal o quê? Explica-me o que é normal. Né? Eu consigo hoje dizer que é normal sentir medo, porque eu sei que é assim que acontece, que eu estive lá em cima e é isso que passa. E não foi uma, foram algumas. Né? Tu podes ser bom treinador sem ter tido a experiência de lá estar, sem dúvida, mas há certas coisas que tu não vais ter noção de aconselhar, de tomar a melhor decisão. Né? Eu acho que faz parte da carreira de um treinador, ter que passar por certas experiências. Para ti, o que é que distingue um lutador comum de um lutador de topo? Se os dois estão a treinar, se os dois se esforçam... Mas ele levou logo lá um pau, o UFC despediu logo assim, que o nível dele era muito baixo. Sim, mas dentro do UFC temos lutadores mesmo que só vejo as lutas, né? Tanto é que por isso é que é dividido por cards, né? Tem um card preliminares, okay. E depois tem o card principal, né?
Sem contar com as mulheres, que as mulheres normalmente, coitadas, metem-lhe maioritariamente nos preliminares. Só quando estão já tipo Top tipo Ronda cinturão. Rousey, não Exato, sei é o que quê. vão sempre Ou a lá para vender cima. muito, Ou a né? vender muito, Yeah, né? yeah. As mulheres nisso são injustiçadas. Mas sim, tem muita gente que luta, mas não é nível para o UFC. É nível para eventos bons, né? Eventos como Supreme, estariam lá bem. A verdade é isso. Tem um bom agente, ajuda muito de evento. Ou oportunidade. Ok. Oportunidade. Ok. Estavas a falar das mulheres, eu não quero entrar num tema polémico, nem pouco mais ou menos, mas porquê que achas que elas não estão tanto nos cards principais? São menos atrativas para o público ou têm menos qualidade? O que acontece? As mulheres são menos, né? Há menos mulheres a competirem que os homens. Há menos categorias também que os homens. A verdade é que talvez o mundo, né, de luta, quando diz luta, é muito mais masculino do que feminino. Sim, também E isso me parece. atrai mais o público masculino, né? E eu chamo injustiçado porquê? Porque lá está, como há muito baixo nível de homens, né, passa melhor despercebido do que o nível da mulher. Porque muitas das vezes vêm as mulheres a tocarem-se mais e pensam que elas não se batem, não têm potência. São as pessoas que não percebem que elas têm menos força também, né? Exceto se lutares com um top 5 ou top 10 do UFC e já vês que elas batem com força. Então isso faz com que seja talvez menos atrativo a nível de vendas e metem-se mais a nível preliminar. Depois o UFC é número, né? O UFC quer números e eles jogam com os números. Sim, o facto é esse, porque tu, por exemplo, tinhas uma Ronda Rousey que se provou que não batia assim tão forte, mas era muito boa em tudo o resto, isso é unânime. Mas como ela era tipo menina bonita, abriu as lutas das mulheres, vendia para caraças, era sempre o main event ou com o main event. Como é no evento. E estava sempre no top e, né? Sim, a Portanto, Honda, questão nesse dos caso, números. a Honda, a Chris Cyborg foram uma das pioneiras, né, do Yeah. MMA, que impulsionaram muito o MMA mundial. Elas mereciam, né? Elas foram durante muito tempo a cara do MMA, então não tinha como elas estarem no preliminar. Né? Mas hoje ainda eu vejo muita boa luta feminina que vai para a preliminar e muita má luta masculina que vai para card principal. Né? E achas que é difícil para os matchmakers também fazerem isso? Ou eles têm uma noção, mais ou menos, já conseguem também equilibrar a coisa? Eu acho a nível global, falando assim do maior evento, né, que é o UFC, é números. Tem a ver com números, tem a ver com vendas. Até a própria mulher boicota a própria mulher não gosta de ver outra mulher lutar, né, e isso também torna-se mais difícil. Né? E normalmente os homens. É normal, né? Teoricamente a mulher quer ver o homem, só que os homens também estão a gostar só de ver os homens. Exatamente. Complicado. Aí Yeah. fica complicado Yeah. a nível de venda para as mulheres. Yeah. Né? Facto. Em que momento é que tu disseste ou começaste a pensar em tornar-te treinador? No momento que eu vi que tinha feito merda na minha carreira, eu vi que sem treinador eu não iria atingir a elite e decidi que já era tempo, já tinha abdicado muito da minha vida, já tinha, a meu jeito, né, a meu ver, tinha dado muito de mim no MMA. E decidi mudar. Depois comecei a ter muitos alunos, né? Era muita gente a competir, ou eu focava em mim, ou eu focava nos alunos. E um treinador focado, lá está, o lutador é um bocadinho egoísta, né? Assim dizendo, eu tinha que me priorizar. Se eu me priorizasse, eu não iria dar atenção aos alunos, né? Aí o nível iria baixar. Estás a dizer se estivesse a treinar também para. Ok. Para a competição, se eu estivesse a treinar para a competição, e a verdade é quem treina, quem compete, tem que se priorizar. Tem que se priorizar, não tem como, né? Tem que estar focado, tem que querer ser o primeiro, tem isso, né? É filtrado. E se eu fosse fazer isso, eu iria estar a treinar com eles, não ia olhar para ninguém. Então eu decidi, já tinha abdicado muito, que iria focar-me a 100% nisso. E sentiste alguma diferença entre estares focado para treinar para ti próprio e saberes treinar, porque as páginas tantas já conheces o teu corpo, né? Já sabes Certo. quando é que já estás a entrar ali no cansaço, ok, aqui tenho que continuar porque já estou a melhorar a resistência, aqui já estou a melhorar a qualidade disto, daquilo e daquilo outro, aqui já posso magoar, aqui isto, aquilo. Conheces o teu corpo de uma forma geral e já conheces os métodos de treino em ti próprio, né?
E depois, quando começas a ser treinador, deve haver uma diferença absurda porque cada pessoa é uma pessoa. Certo. E foi-te fácil perceber isso e conseguires dizer, não, não, com este aqui em específico eu posso puxar mais, com este se calhar não, com este eu posso falar mais alto, depois começam a aparecer mulheres também, eventualmente, aqui posso gritar, aqui tenho que tratar como homem tenho que tratar como mulher, porque às vezes precisam de mais carinho, não é machismo, é só forma de brincar um pouco com a coisa. Como é que balançaste isso e como é que te adaptaste a isso? Fui aprendendo também, né? Pesquisei muito, estudei muito, né? Eu me lembro quando eu foquei-me a 100%, eu não tinha confiança para ser treinador, tinha dúvida, tinha medo de falhar com os outros, tinha medo de estar a dar informação errada, tinha medo de estar a ensinar errado. E isso, na verdade, fez-me buscar mais. Quanto mais medo eu tinha, mais eu menos queria errar, né? Menos eu queria errar, menos eu pesquisava, errava hoje, amanhã trabalhava, às vezes passava uma posição, faltava detalhes e dia seguinte tinha que retificar. Ou seja, foi um conjunto de coisas que vai acontecer. Não fui um treinador em 2 dias, já sou treinador já há um tempo e fui retificando a coisa até melhorar. E eu sei que eu vou continuar a errar. Há posições que está sempre a ter upgrade. Vou agora nos Estados Unidos, tenho que fazer agora um upgrade lá de algumas posições. E isso é constante, né? O treinador tem que estar a evoluir, mas a nível de adaptar a treino, depois tem que perceber, tem que estudar, saber o que é uma priorização de treino, individualizar atleta a atleta. E é isso aí foi me dando a bagagem, né? Treino após treino. Disseste que vais agora aos Estados Unidos, vais especificamente para isso, vais com outro objetivo, o que é que vais lá fazer? Eu vou para acompanhar a Jacqueline e sempre que lá estou tento treinar com o máximo de pessoas, né, que estão no UFC, tento beber alguma água de treinadores, né? Nem é tantos lutadores, mas mais treinadores. Faço muitas questões, sempre que apanho lá treinadores e tenho conversa, tento conversar com eles, perceber ideologias de treino. Na verdade, eu gosto mais da semana da Fight Week, que é a semana onde os treinadores todos vão para lá, né? E tu vês mais treinadores lá onde tu consegues trocar mais ideia. E é a semana que eu mais gosto, porque pequenas coisas de treino que tu perguntas, às vezes um treinador de wrestling, explica-me aqui como é que eu faço aqui, tem um aluno que faz isso aqui, mas não estou a conseguir fazer evoluir, ele diz, faz mais isso nele, tens de fazer mais isso. É bom, eu gosto de lá estar por isso, está sempre, né, a fazer um upgradezinho. E consegues engolir o teu orgulho e questionar e fazer questões? Ou achas que nem sequer tem a ver com isso, tem a ver mesmo com o facto de... Trabalhei isso. Lá está, a luta foi de um lutador que não tem ego, não é lutador. O lutador tem ego, e muito ego, né? Como lutador, você tem que se ver o maior, o melhor, o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente, mesmo que tu não seja. Né? Yeah. Tens de te ver dessa forma. É tipo quando estás a conquistar uma rapariga, né? Se não te sentes o mais lindo, já é. Não, já era, já perdeu. Bem fininho, mas tens de dizer, eu estou gostoso. E a reconstrução, não destruir, mas a reconstrução do ego como treinador é diferente. Né? Tanto que eu tenho uma regra sobre o ginásio, eu digo assim, se for para meter o vídeo de alguém apanhar, metam o meu, não metam do colega, por essa razão. Eu sei, o lutador, ele é lutador, você mete do colega, vai sentir com ego, o dia seguinte ele vai te machucar porque você pôs o vídeo com ele. Sou eu que apareço lá no vídeo. Então essa reconstrução do ego foi do gênero de, eu não tenho que provar mais nada, eu fui o que eu sou. Falem de mim, que eu estou acabado, que eu não sou... Estou nem aí, né? A ideia é tentar tirar vantagem dessa reconstrução. Claro que eu continuo a ter ego, mas o meu ego é sempre analisar. O meu ego, às vezes que eu estou no treino, apanho, né? E vejo o aluno já está a bater muita asa, que diz assim, eu faço já um plano, tem que fazer uma casinha nele. Fazer uma casinha, está muito bravo. Está muito bravo, tem que puxar a corda nele, aí puxo o tapete, faço uma casinha para ele apanhar e eu bato logo baixo. Isso é que eu acho que com um treinador tem que baixar o ego e tem que buscar sempre informação e questionar. Eu aprendo com meus alunos. Na verdade, eu acho que eles não têm noção. Nesses anos, eu aprendi mais com eles, se calhar, do que eles comigo. Eles não têm essa noção. É sério? Com certeza. Lidar com pessoas é muito complicado. Lidar com pessoas é muito complicado. Acabas por ser também um bocadinho psicólogo, treinador, psicólogo, pai, irmão mais velho, tudo, namorada, né? Tudo. É uma terapia, constante. Yeah. Às vezes é
estás a ensinar posições e ele não tá a aprender, não está a funcionar, mas é mais fundo, ele não está a aprender porque ele está com problema em casa, está estressado, está a fumar muito, está a beber muito, e isso tem que perguntar o que é que se passa. Ele hoje só fala um bocadinho, mas já passou um mês e continua o mesmo problema, ou seja, tem que ser psicólogo. Tem que ser psicólogo. E na verdade, eles também te veem disso dessa forma, né? E tu tens que saber abraçar os alunos para eles sentirem a confiança para ir se abrindo, né? E devagar vai indo. Quais são os erros mais comuns que vês num aluno iniciante? Alguém que está a iniciar? Que tipo de erros são assim mais... YouTube. Eu diria assistir o YouTube. É isso, este YouTube. Eles vêm com coisas que não funcionam. Normalmente quem não percebe de luta, normalmente começa por coisas que não funcionam, né? Vê o giro gay, vê coisas, sei lá, de filme, e vem querem fazer isso, e até isso funcionar, eu fico pensando assim, estou a tentar até hoje, essa porra, e você já vem aqui primeiro dia tendo fazer essa porra. É complicado, é complicado. Normalmente eu acho que as redes sociais, né, é bom, tem um lado positivo das redes sociais que atrai pessoas, mas ao mesmo tempo ele estraga, porque eu quando fui para o ginásio a primeira vez, eu não tinha noção eu nem sequer tinha onde ver como aprender a dar um soco. Então, se alguém me ensinou errado, eu aprendi errado. Né? Então era isso o caminho. Eles já começam a ver o Khabib, só que o Khabib já tem 30 anos de artes marciais em cima. Ou seja, começar no topo, quando você está lá embaixo, é complicado tu, né, refazer às vezes esses erros todos. Olha, por acaso o Edgar, que esteve aqui a semana passada, disse uma coisa assim. Ele disse que os putos novos vão ver os vídeos dos gajos que estão no top e a forma como eles se alimentam, a forma como eles treinam e dizem, olha, eu quero fazer isto. Ele diz, mas tu estás a vê-lo agora. Ele está a fazer isso agora. Tu tens que fazer o que ele fez no início para chegar a isso agora. É isso, mas é difícil eles perceberem isso, que há um caminho, né? O processo, como se diz, há um processo e eles querem pôr lá o processo. Eles não conseguem entender esse processo, por isso é que eles querem pôr lá logo o processo. E esse processo é chato, é solitário, ou é um processo tranquilo? Solitário, longo, duradouro. Você perde muita coisa, você ganha muita coisa. Tem que estar disposto a sofrer para aprender. Na verdade, eu tenho uma teoria que eu digo assim, né? Tem que sofrer. É uma teoria que eu digo assim, para aprender você tem que sofrer. Não tem volta. Não tem volta. Se você estiver num caminho e está muito confortável, você não tá sério. Tem que estar a sofrer. A vida própria é normal, sem luta. Retira a luta, você vai sofrer. Yeah. Se não sofrer, não está bem. Né? Então, na luta, valer só que você não está sofrendo. Alguma coisa Algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Sabes que eu adaptei a certa altura na minha vida, eu adaptei nos treinos, e tu conheces-me bem, estamos só a falar porque... Fingir que a gente não se conhece. Mas eu adaptei uma forma de treinar bué a brincar. Precisamente por isso, para não sofrer. Eu sofri igual, estás a ver? Mas como estava a brincar, parecia que era brincadeira. Isto é o que eu falo, né? Tu já percebeste o teu processo, mas tu passaste pelo cru primeiro. Sim, isso não passaste tem como. pelo cru, depois de tu te adaptaste, tu já sabes quem é o Elson. Por isso é que quem vê o Elson a treinar e imitar o Elson já está errado. Está errado. Tem que ir pelo cru. Né? Por isso é que eu vejo às vezes os Muhammad Ali que baixam a mão e fica lá assim, eu digo assim, sobe a mão, Muhammad. Sobe a mão, né? Aí vem o Muhammad Ali, vem o vídeo do Muhammad Ali abaixar a mão, diz, nenhum profissional aprendeu a bater com a mão embaixo. Nenhum. A não ser que venha do karatê, taekwondo, né? Mas nenhum profissional da MMA aprendeu a bater com a mão embaixo. E eles chegam lá, querem baixar a mão, ou seja, eles vêm a elite. Né? Querem copiar a elite, ou querem copiar o Elson, ver o Elson a brincar, se eu vou brincar igual o Elson, isso vai dar errado. Vai dar errado. Ou seja, baixar a mão não é o mais certo. Se depois te adaptares e aprendes as distâncias, aí sim, né? Eventualmente. Com certeza. Depois de levares uns tantos e eu costumo dizer, se você não sabe andar, você não vai saber controlar a distância. Se você não sabe controlar a distância, você não está preparado para baixar a mão. Né? Lá vai de vez em quando aparecer uns prodígios que parece que já nasceram a saber, né? Talvez é 1 em 1 milhão, em 2 aulas, 3 aulas já começa a pegar as coisas, mas é 1 em 1 milhão, né? Quem ele é, não sei.
começa-se por arriscar, né? Quem ele é, não sei, a verdade é essa, porque às vezes eu vejo abaixar a mão, não mando logo subir a mão. Primeiro deixo levar umas batatadas, depois digo, sobe a mão, Mohamed Ali, sobe a mão. O Magreg, sobe a mão. Se tiver a funcionar, eu fico com medo, né? Como ele não, fico com a mão no coração, fico com medo. Eita, o moleque vai cair. Ele se vira, dá um jeito. Eu digo, pronto, respira fundo. Né? Respira fundo, só foda essa. Aí vai vendo. Nem já para o McGregor está a funcionar. Não está a funcionar. Mas eu tento não, lá está esse problema, eu tento não, como é que se diz, matar o talento, né, de cada um, porque isso é muito complicado de ver nas artes marciais. Lá está, hoje em dia nós estamos numa era tão evolutiva que é difícil e fácil ao mesmo tempo de ver um talentoso, porque pode vir de tudo, né? Tanto tu vês o Clay Guida, todo estranho a lutar, e foi o que foi, né? Yeah. Teve sucesso na carreira lutando daquele jeito, né? Então, quando eu vejo alguém estranho, eu só avalio. Para o tempo a perceber, esse moleque é estranho. Ele é estranho pra caralho. Não é que funciona. Quem sou eu para mudar? Tá funcionando, tá funcionando, deixa ele lá, né? Mas lá tá sempre nas aulas, não digo meta a mão baixo, tem que subir a mão. E ele vai se adaptando do jeito que o corpo, né? Lá tá o princípio de individualidade, cada corpo é cada corpo, cada cabeça é cada cabeça, e ele vai se adaptando. Como é que consegues adaptar, ainda pegando mesmo nisso e seguindo esse gancho, uma pessoa qualquer que chegou ao ginásio nova, não sabe nada, como é que tu consegues adaptar e conseguir conjugar com a pessoa que já está a treinar há 2 semanas e com a pessoa que já está a treinar há 2 anos? Como é que consegues fazer essa jogada, que eu acho que é muito complicada? Acho que todo treinador deve reclamar disso, né? É o primeiro que está a aprender o primeiro soco, o outro que já tem um ritmo de socos e esquivas e o outro que ainda está entre o baixar e subir a mão. Eu acho que todo treinador tem de estar preparado para isso, né? Para essa aula, para um aluno que não sabe nada, está na aula de uma aula avançada às vezes. E todo treinador tem sempre um schedule ou um treino preparado para isso. E eu tenho o meu. O meu baseia-se em aprender a andar, né? Andar, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, estabilização da mão, lançar o jab. Se for na aula de grappling, igual, aprender a andar, aprender para trás, fazer um sprawl, entrar de joelho. Tu faz por aí. Tu tens de saber separar as turmas, mesmo às vezes dentro da mesma aula, turmas diferentes, e tem que ter um plano de treino. Na verdade, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que ter já um ritmo ou vários planos de treino planejado na minha cabeça, caso alguém me peça para dar uma aula. Eu acho que um treinador tem isso preparado. Um treinador não vai ficar em branco. É a mesma coisa para dar uma aula simples. Vem, de repente chega um aluno, às vezes o recepcionista levanta assim, tem aqui um novo, eu, puta que pariu. Tem que dizer assim, vai, tá lá para aqui, vai. E tem que ensinar tudo. Às vezes a malta toda já está num ritmo que já vem de um planeamento e entra alguém novo e ele tem que ficar lá a fazer aquele treino. Tem que ter preparado isso. Daqueles de jab, sprawl, mão contrária, né? Tens que corrigir. Exatamente. Mas faz parte do trabalho, né? E se calhar também não consegues chegar ao jab direto sem passar pelo jab errado, exatamente. Né? Por isso é que tem que seguir o processo, não tem como. Eu tenho um problema, na verdade, né? Que é o perfeccionismo. Às vezes cobro muito dos alunos, né? Querem que eu seja perfeito ou melhorzinho, ou seja, serem melhor do que aquilo que eu era na minha altura, ou às vezes vejo potencial e estou sempre a cobrar, principalmente se ele cair na minha graça. Aí que tá, se o atleta caiu na minha graça, aí fudeu. Então, cair na tua é o inferno para ele. Eu queria dizer, cair na tua graça é desgraça. É desgraça, é o inferno. Se eu ver um potencial, ele tá fudido na minha mão. Que eu vou cobrar dele, ele faz errado, eu, não, porra! Vai. Ou seja, eu puxo o melhor dele sempre, nunca vai estar bem. Ou seja, por isso que eu digo, ser talentoso, eu também tem um ditado que eu digo, se alguém te diz que tu és talentoso, fica preocupado, porque os talentosos normalmente desistem. Os talentosos acomodam-se. Os talentosos são preguiçosos. Os talentosos não gostam de trabalhar, porque ele sabe que em 2 aulas vai compensar as 10 que faltou. O talentoso é muito preguiçoso, não é alguém que é muito disciplinado, né? Então, quando eu digo cair na minha graça, e quando eu vejo assim talento, tem que apertar já com ele, tem que tratar igual escravo. Se valesse chicotada, eu dava nele. Né? Tá sempre a gritar com ele.
E nesse percurso, como é que sabes que o aluno está a evoluir? Tu vais vendo, vais sentindo, não te parece que está sempre igual? Ou seja, na verdade, quando tu das conta já evoluiu, né? Mas Certo. como estás ali no dia a dia, como é que consegues distinguir essa evolução? Se ele está, se ele é tão curta e tão pequena, dia após dia, consegues perceber isso também diariamente? Ou faz o balanço, por exemplo, em 6 meses? Olha, em 6 meses vês, não sabias dar um soco, já sabes dar um soco e queda. É notar. Há coisas que tu vais notando na confiança. Eu tenho um exemplo lá, nós temos um exemplo, né, na academia, que é o Henrique. O Henrique foi esse exemplo. O Henrique ainda não competiu, está próximo a fazer a primeira competição amador. O Henrique chegou pesado, parecia que estava em depressão, o moleque era gordo, pesado, calado, não falava com ninguém, andava com as mãos aqui assim, não olhava para ninguém, cabeça abaixo, sem confiança. Hoje o Henrique parece que é outra pessoa. Confiança, continua a ser respeitoso, continua meio com o jeitinho dele, mas já conversa, já faz piada, já lhe mando. Antes era o calado sempre, todo mundo a falar era o que estava calado. Hoje eu, Henrique, calado, Henrique. Já mudou, já intrusou-se dentro do grupo. E eu acho que isso é o segredo das artes, mas quando tu vês essa evolução das pessoas, né? O Henrique é isso, ou seja, evoluiu, é uma outra pessoa, completamente. A nível de bater, de lutar, de repente, tu vês o Henrique está saindo na mão a rir, a dizer bate, o que está acontecendo com isso? É prazeroso, tu como treinador vês isso, né? Essa mudança, essa transformação, devagar, leva tempo. O Henrique já treina há 1 ano e tal. Leva tempo nessa evolução e isso eu acho que na verdade é o que te faz a paixão quando tu és como treinador, tu vês essa evolução e tu, caralho, o moleque mudou por completo, né? E eu acho Yeah. que tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Eu acho que às vezes o pessoal novo tem pressa, muitos chegam lá, mas quando é que eu posso competir já? Quando é que eu posso assim? Eu digo, tem calma. Vai É tudo ao chegar a seu tempo, tua. vai chegar a tua hora. E como treinador que tens tornado, claro que também vais aprendendo e vais melhorando cada vez mais, quais são os maiores desafios que vais encontrando nessa tua carreira, que é nova, e é nova só porque ela preconiza-se longa, que ainda te vai durar muitos anos, mas que já tem alguns anos, como é natural. Não percebi a pergunta, desculpa. Quais são os desafios que tens na carreira de treinador? Falei muito, tens razão. Tu como treinador, que Eu também desafios é que vaguei tens? os desafios como treinador. Eric, traz aí uma Summersby para o Arthur, para ele ficar... Os desafios. Na verdade, os desafios, lá está. Tu tens a carreira de alguém na mão, né? Ou a responsabilidade de um planeamento de treino, quando essa pessoa vê-te como um mentor, um sonho, tem um sonho, uma carreira, tu começas a sentir cada vez mais o peso, né? E isso te faz mais preocupante também, ou seja, a nível de planeamento. Aconteceu agora com o Gabriel, ele perdeu agora, está a se reconstruir. E tu às vezes debates contigo onde é que foi tu erraste, qual foi a parte do plano, qual foi a parte do treino em si, da unidade de treino onde tu erraste, que o levou a ele errar no treino, né? Muitas vezes são fatores internos ou externos e tu tens que analisar onde vê esse erro, né? E nessa parte é pesado, tu como treinador, não, não metes a culpa em ti, né? Nem tem, às vezes lá está, às vezes é um pé errado, o plano poderia ser certo, um pé errado, um ouvido que não escutou, tem vários fatores, mas um treinador que não se culpabiliza sobre uma derrota ao mesmo tempo, mesmo quando às vezes não tem culpa, está muito confortável, não quer o sucesso, né? E é difícil tu deixares isso passar limpo, tirares a toalha e falar não tem nada a ver com isso, com o prazer do atleta, é duro, né? Eu acho que é das partes mais difíceis na carreira quando tu analisas onde é que foi a falha, onde é que tu queres a mudança, porque ele falhou, porque que não correu bem. Muitas das vezes, né, o plano podia ser perfeito, mas o treino não. Ou o treino foi perfeito, mas o plano não, né? Ou seja, se o plano não era perfeito, o treino também não era perfeito, nesse caso, né? E isso leva tu a pensar, e quando vem numa unidade de treino, um único treino, ok, ele falhou ali, hoje vai ser strike, e tu dizes, o que é que vou passar nele? Só nisso dá-te sempre
uma forma de pensar sempre um peso, ou seja, cada dia que tu pensas sobre isso e tens uma responsabilidade de carreira, de alguém que quer fazer disso vida, te leva sempre a tu teres que estar a vaguear constante, ou seja, é um peso constante de ser um treinador com responsabilidade de carreira de atletas. Então sentes a derrota dos seus atletas sempre? Não tem como. Se tu tiveres de coração, tu vais sentir. Tu tiveres de coração. Na verdade, tu tens que mostrar, né, que aquilo não te afetou, que é para o atleta ver que só foi uma derrota, que, né, que vai superar, mas às vezes tu vês que é uma derrota que tirou um passo para frente para um evento bom, para uma oportunidade boa, e tu tens que simplesmente desvalorizar a derrota. Ah, vamos voltar, vamos reconstruir, quando tu sabes que foi um pé na lama. Né? E tu tens que mostrar ali, não vai descer nada, ou seja, essa responsabilidade para o atleta, e tu vês, na verdade, a confiança do atleta aí embaixo. É estranho esse termo, tu vês a confiança do atleta aí embaixo quando ele chega dia seguinte e quer bater nos colegas. Ou seja, ele perdeu a confiança. Porque a confiança do atleta te faz relaxar no treino, tu entras em flow, tu não tens preocupação em bater nos colegas, tu esquivas, tu tocas, se eu quisesse. E quando tu estás a magoar no colega, estás a bater com muita força, isso está sem confiança, ele quer se provar, ele quer engordar. Ele quer mostrar que ele está bem, ele quer mostrar nele que ele está forte. E tu começas a perceber, caralho, o treino está errado, tem que adaptar mais. Isso aí leva tempo. E é difícil jogar com isso tudo, com essas emoções todas, porque também já não são só as do atleta, também já são as tuas também. É difícil porque tu não tens só um atleta. Tu tens vários atletas. Tu não podes priorizar 100% para um atleta, a não ser que seja aulas privatizadas. Estás numa aula de grupo ou profissional em que tu tens que olhar para todos os atletas. Mas tu tens um atleta em questão que perdeu, tu tens que cuidar dele, né? O Gabriel, depois de ter perdido, ficou 3 semanas sem usar sparring, sem fazer sparring. Vai voltar a fazer agora. Né? Ele praticamente estava bem, esteve bem. A nível mental não machucou nada. Ou seja, e tu tens que cuidar, tens que retirar o sparring, retirar os toques, deixar ele relaxar, não lhe dar pressão, mostrar que perder é normal, brincar sobre a derrota, para ele relaxar, para ele entender só mais uma derrota, gozar, tem que passar por esse processo todo. Eu acho que depois de derrota é importante que mostrem que é normal também, né? Os colegas, eu próprio sou o primeiro a picar, brinca aí com ele, né? Para ele aprender a brincar com ele mesmo, para ele aprender a lidar com a situação, e isso tudo ajuda, né? Porque se fizer do estilo de um óbito, ninguém vai falar, estás bem, tudo bem, não vamos tocar nesse assunto, ele vai sentir mais o peso. Ele vai sentir, quando começam na brincadeira e vai falar daqui, o cara te meteu a porrada e o cara vai se... E mais você vai interiorizar, porra, perdi, tem que reconstruir, vai, né? Saber onde meter o pé, saber onde andar, e vai se reconstruir, fica bem mais fácil. Eu lembro-me que antigamente diziam, não, os professores antigos, é foda, é como se tivesse, ter lutadores é como se tivesse a criar pitbulls e não sei quantos. Mas com o que tu me estás a dizer aqui agora, eu concluo exatamente o oposto. Nós e os atletas não somos e nunca fomos pitbulls na forma de estar ali. O que, por um lado, tira essa parte dramática, né? Parece que estás a criar pitbulls, dá aquela impressão que estás a criar bichos só, né? Então dramatiza a coisa para quem está de fora. Mas, por outro lado, percebi que é muito mais chato, porque ao menos o pitbull é só, olha, vai, morde, vai, raiva, morde. Aqui não, aqui tu tens de dizer, calma, agora dorme, agora vira para a esquerda, agora como é que está a vida? A vida está boa. Na verdade, é um cão de sala. Um cão de sala. É sem dúvida, um atleta profissional, um cão de sala. É um cão que sabe onde sentar, tem que saber onde sentar, quando morder, né? Onde fazer xixi, não faz no tapete, tem que fazer fora. É verdade, é o contrário. Com pitbull é muito atiçado, não se pitbull morde, não larga. É. E acabou, só está ali para morder e coisa. Um lutador não, um lutador tem que ser frio, tem que saber quando caçar, quando não caçar, se vês quando vira a presa, tem que ter calma, ou seja, um lutador tem que ser frio. Aquela analogia de pitbull, que antigamente tem que ser bravo, né? A gente via que os lutadores têm que ser bravos, tem que matar. Por isso é que na nossa altura nós íamos com medo, nós íamos lutar com medo.
Teve vezes que o meu treinador dizia, vai lá, você é bravo. Eu dentro do meu, sou. Mas era medo, eu não quis ir, eu estava só à espera. Se o meu adversário se lesionasse, eu ia falar, ainda bem. Deixa, eu não era bravo, nada, era medo. Eu ia porque eu quis provar o meu treinador, só que eu sou bravo, mas dentro do meu eu estava com medo. E agora nessa geração, não. Esta geração, primeira coisa, não sou eu que digo que eles estão prontos. Eles têm que chegar para mim e dizer assim, mestre, eu quero competir. Eu vou avaliar se ele está pronto. Faço pequenos sparring, pequenos testes aqui. Okay, acho que o moleque consegue aguentar a onda. Mas ele quer. Porque, na verdade, né, eu sei que é uma parte que a gente ignora, né? A luta machuca. Você pode se lesionar seriamente e gravemente. Pior quando tu tens essa... Melhor quando tu tens essa noção que você vai se machucar, né? Quando sou eu a escolher, fala, você vai lutar. Tem um exemplo de talvez dos alunos mais talentosos que eu tive, o Henrique, que era nosso aluno, né? O Henrique era muito talentoso, era um moleque posição que eu nem sabia, o moleque chegava e fazia já, falava assim, pô, esse moleque é dotado pra caralho. Mas ele não quis lutar. Mas Arranjou namorada. arranjou namorada. Essa história também é boa. Tem isso também, tem essa desilusão quando eles são novos, arranjam namorada e de repente querem desistir, você vê o potencial todo aí. Yeah. Não sentes que também tiveste a investir o teu tempo? É óbvio que isto, falando assim, pode parecer até meio ingrato, mas não é esse o objetivo. Mas é no sentido de, pô, estávamos a sonhar juntos. Porque tu, como treinador, acabas por sonhar também. Acabas por fazer parte também. É um conjunto, é um globo, né? É tipo lutador, atleta, academia, colegas. É todo o ambiente, quase todo mundo sonha junto. E depois vês a pessoa dizer, agora estou apaixonado, tchau. Não sentes Eu sei. raiva também de quem, da Essa namorada? Essa é uma parte para quem pensa um dia ser treinador, né? Não vê esse lado, não tem noção. Não sei se o termo correto é esse. Quanto desgastante ou te entristece às vezes as coisas que acontecem dentro do tatame sobre isso, sobre esse assunto de atletas que desistem porque são bons, porque simplesmente não querem mais. Há atletas que tu investes muito tempo e de repente dizes, olha, eu vou largar a academia, vou para outra academia e tudo a correr bem, sem razão nenhuma, só simplesmente porque caiu-se na cabeça. Ou seja, tu tens muito tempo investido, né? Muito sonho em conjunto, porque tu sonhas junto, tu vês o potencial junto, tu conversas com o atleta, de repente ele chega e te diz que, olha, eu vou para aqui para lá, já não quero mais treinar contigo. E tu, qual a razão? Ele simplesmente quer ir e tu não és dono de ninguém, né? Sim, sim. E ele vai seguir o caminho diferente e isso entristece muito o treinador. Certeza que eu não sou o primeiro, a história vai ser infinita. Se os treinadores vierem cá falar, vai ser infinito de atletas que fizeram isto. Né? E sentes, não diria como uma traição, mas como o fim de uma relação. Fim de uma relação. Aquela dor, né, que fica, né? Fim de uma relação. Às vezes a namorada que tu gosta te diz que já não quer, e tal e qual. Tu, sente, tu tens, como lá está, eu ensino os meus atletas ou alunos a não serem independentes de mim, mesmo que sejam inconsequentemente devido ao tempo que passam juntos, né? Ensino eles a serem livres a procurar treino, mas tu nunca os esperas que eles façam essa ação porque és tu ao ensinar, né? Então, quando ele chega e diz assim, olha, eu vou embora, mas sem razão nenhuma, tu sentes traído. Okay. Tu ensinas a voar, mas tu não esperas que ele voa e não volta, né? Tu sentes traído sempre. Ok. Disseste um bocado e falaste um bocado dos erros que o pessoal comete quando começa a treinar. Aqueles erros iniciais e tal que chegam ao YouTube, vêm com vícios de quem ainda não treinou. E que erros são os mais comuns que existem de pessoal profissional, de competidores? De profissional não diria, mas de competidores. É fazer um sparring duro, talvez. Um dos erros que eu mais vejo atualmente é os lutadores profissionais se machucarem no treino sem razão nenhuma. Baterem com força, posições que podem machucar o colega. Eu acho que é dos maiores erros. Ou seja, tu és um profissional que queres viver disto e ao mesmo tempo tu estás a machucar um profissional que quer viver disto. Não faz sentido. E machucaste a ti próprio também, né? Se for duro também a probabilidade. Sabes que se tu dissesse isso há 15 anos... Era um louco. Não sabia nada do que estava a falar. Tem que lutar duro. Frouxo, um frouxo. Yeah. Era um frouxo, um louco, doido.
Foi a própria experiência que te fez ver isso? Sem ou dúvida. Ou foi o mundo em si que evoluiu? Não, sem dúvida. Na nossa altura, Elson, né? Tu te lembra, nós quando treinávamos era valeta polo, ou seja, num dia de sparring, nós temos atletas que aparecem só no dia do sparring. Não aparece a semana toda, mas sexta-feira, dia de sparring, ela aparece feliz com a cara, hoje é dia de sparring. Nós éramos ao contrário, nós queríamos fugir o dia de sparring, né? Porque o dia de sparring era dia para se machucar. Yeah. Então, só tu vês essa analogia que, ou seja, hoje em dia eles aparecem no treino porque são cuidado. Eu passo num dia de sparring, eu passo a vida a gritar, não, cuidado, atenção ao golpe, bateu com força, vai para o saco, tu sai fora atento, vai para o balneário. Ou seja, tem que cuidar dos atletas, né? Na nossa altura, não. Se alguém desse um pontapé com força, ia devolver com força. E estava a valer, tapology, né? Então, é dessa forma que eu vejo que está melhor. Né? Nesse aspecto, acho que está bem melhor a nível de sparring, analogia, de treinos, está bem melhor. Tu consegues acompanhar um atleta que queira ser acompanhado por ti também na parte de preparação física, toda essa construção física, como personal trainer? Consigo. Na verdade, eu desfoquei-me um pouco nessa parte de personal trainer, a nível de acompanhamento de atletas, né? Eu acompanhava o atleta que eu acompanhei mais a 100% bem foi a Jacqueline, quando ela estava aqui, fazíamos a parte física, e a Mafalda foram mais atletas que eu acompanhei. Mas depois, devido aos treinos, sobrecarga de atletas, eu já não estava a conseguir gerir tempo para fazer as duas coisas, aí tive que passar essa parte. Né? Mas consigo, sim. Mas se alguém quiser te procurar para treinar contigo, mesmo sem ser profissional, consegue te encontrar? Estás disponível para dar treino? Sim. Eu trabalho com aulas privadas, não é? Para iniciantes. Às vezes a malta, eu acho que isso é um problema que a malta tem. Às vezes olham no meu perfil e veem muitos atletas profissionais e pensam que eu sou da aula a profissionais. Isso não, mas eu dou aula a todo mundo. Alguém aprender a primeiro soco. Na verdade, eu gosto quando alguém começa a aprender o primeiro soco comigo, porque ele não vem com vícios, né? Tirando os do YouTube, né? Tirando os do YouTube. São outra do Tirando YouTube. os do YouTube. Mas quando vem, perdão, e não tem ou não tem experiência nenhuma e diz, olha, quero aprender, quero começar do zero, e isto eu normalmente faço um planeamento e eu gosto de quando vem do zero, né? Porque aí pelo menos eu tenho a certeza que ele começou. Como é que funciona o teu acompanhamento, o teu programa? Se existir um programa, não sei, não faço a mínima ideia, mas a pessoa entra em contato contigo, combina as aulas, agendas o horário, agendas o tipo de treino, a ver com a pessoa. Sim. Como é que funciona? Primeiro, eu tento ter uma conversa, saber quais os objetivos. Muitos só querem por lazer, querem aprender simplesmente em defesa pessoal. Tento saber qual é o objetivo. E consoante os objetivos é que eu vou delineando o planeamento, né? Diferente de alguém que só quer treinar por treinar, só são aulas privadas, alguém que quer levar à competição e eu puxar só para aulas privadas não faz sentido nenhum. Às vezes tem esse daí, cuidado com os charlatões do YouTube que pensam que dá plastrões, isso é treino personalizado, tem nada a ver com isso. Tá? É muito mais complexo quando tu começas realmente a desmitificar o atleta, a entender, tens que planear aulas privadas, tens que planear aulas de grupo, porque há coisas que só se aprendem em aulas de grupo, precisas de matéria, precisas de corpo, né? E fazendo o planeamento tu vais conseguir entregar o atleta o que ele precisa. Qual é o tipo de atleta que tu já tiveste nessas aulas particulares mais difícil? Aquele, não sei se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, aquele tipo de atleta que te complicou, por exemplo, esquerda-direita, ele fazia direita-direita, não sei, existiu alguma vez isso? Já tive atletas que não sabiam nem o que é o braço esquerdo, nem o braço, ou seja, já tive atletas complicados. Atletas, nesse caso, não se tornaram atletas, né? Mas já tive pessoas que não tinham noção corporal nenhuma. Ou seja, trabalhar nisso é praticamente ensinar a andar. É praticamente quase ensinar. Coordenação motora, Coordenação motora total. Ou seja, tens que ensinar coisas básicas como sentar, onde meter a mão, apoio, unilateral, bilateral, 3 apoios. Ou seja, por isso é que ser personal treino da luta, não penses que é segurar o plastrão, 1, 2.
Já tive uma vez, um rapaz foi treinar comigo, ele não sabia nada, nem tinha coordenação motora nenhuma, e na primeira aula não conseguia, ele não meteu o plastron, levou o material todo, é tudo da Vênus, tudo bonito, ele não sabia nada, e praticamente ele não usou nada. Eu falei, não, larga isso, você vai trabalhar isso. Ou seja, eu tinha a fazer trabalho de mobilidade, né, a aula toda, mas nós não usamos aquilo. Eu disse, nem vais usar tão cedo, e não vais usar tão cedo. Não venhas tão carregado para já. O rapaz desistiu logo, né? O rapaz tem esse lado, né? Que ou tu fazes a venda, fazer a venda é a parte de tu dás o que ele quer, não o necessário para ele aprender. Por isso é que há muita essa parte, há bons vendedores e há bons treinadores, né? E a verdade é que as pessoas procuram os bons vendedores, né? Yeah. Quer segurar plastron, segura aqui, faz os plastrões, a pessoa fica feliz, hoje deu uns socos e isso, mas não vai aprender. Ele sabe que vai ficar lá a fazer treino de personalidade durante um ano e não vai aprender, certo? E os bons treinadores, você vai aprender, você vai demorar, certo? Mas leva tempo, tudo leva tempo, né? E essa diferença, há muita malta que às vezes tem o estoque cheio de... Porque é muito bom vendedor, sabe falar, consegue ver, ele quer isso, então vou dar o que ele quer, né? E faz uma retenção boa. E os bons treinadores, muitas das vezes, perdem porque ele sabe que aquilo não vai funcionar, ele vai dar coisas que funcionam, só que isso não é do agrado de quem procura. Então, como é que contrarias o mercado assim, do cliente, vamos chamar cliente, do cliente que está à procura de um produto que seja vendável, um produto que se olhe e vende, pá, não, vou fazer isso tudo para parecer, para ter aquela aparência. O meu conselho para treinadores, né, porque a malta tem que ganhar dinheiro, vais ter que fazer os dois. O meu conselho é que vai ter que fazer os dois. Vais ter que fazer a parte de ser um treinador sério e a parte de venda. Vais ter que incluir no final, independentemente que ele faça errado, bate errado no plastron, seja como for, vai ter que lhe dar aquela parte que ele gosta, né, que é para ele ficar satisfeito, na verdade. Porque se fores no lado profissional, vai levar muito vai levar menos tempo, mas ele não vai estar contente. Ele não estando contente, ele vai procurar o bom vendedor. Aí tu tens que conseguir fazer os dois. Perfeito. O Axel disse inspiração, está aqui a comentar connosco, que o Atílio traz uma pergunta muito boa, que o Eric até já pôs aqui, fosga-se na dinâmica. Cara, já sabem, estamos no Impulso Room, o sítio onde podes gravar teu podcast, teu conteúdo digital e essas cenas todas. Eric põe a correr aqui o coisa bonitinho do Impulso Room, já está, fofo, Eric é forte. O Atílio perguntou, para te perguntar, naturalmente, pergunta ao Arthur qual é o atleta de MMA atual que te enche mais as medidas, te impressiona e gostas de assistir? Há algum neste momento? Em Portugal. Em Portugal. Não, acho que é, Atílio, melhor essa pergunta ser em Portugal, mas acho que é no mundo. Ok, mas vou falar de Portugal. Fala do que tu quiseres. Eu vou falar porque eu acho que temos que valorizar o que é nacional e Portugal está a crescer muito. Tá bom, nós temos muito bons potenciais aqui em Portugal. Para te ser sincero, tem que me valorizar um bocadinho, porque eu acho que a nossa geração foi a única, talvez a das primeiras e a geração mais forte em MMA, né? E depois disso eu tinha na minha cabeça que não iria existir mais, que a malta não ia, e me enganei, fico contente por me ter enganado. Falar de alguns nomes aqui a níveis nacionais, que eu acho que podem vingar, né? Podem vingar. Vai ser ingrato, vais falar de alguns e vais esquecer de outros. Não faz mal, mas não é. Atenção, é verdade, foi bom ter. Não é por eu não falar o nome que ele não quer dizer que ele não possa vingar, não é? Eu acho que essa parte que o atleta tem que eu não vou conseguir tu podes também ter falar esquecido, assim. Exatamente. Ou não ter eu logo, não vou conseguir falar todos, vou tentar falar dos nomes que têm se destacado mais, né? O Bamba, moleque é bom, moleque é foda. Eu acho que é um Bamba moleque... é o Elton Bamba, do Bamba, Porto, né? Do Porto. Uhum. Um moleque que eu acho que cresceu muito nesses últimos anos, apesar de ter perdido a última luta, mas isso não muda nada. Eu acho que o moleque tem um potencial... Se calhar também fez parte da aprendizagem, também sem precisa dúvida, passar por isso, né? sem dúvida. Eu acho que é um moleque com muito potencial e pode lá chegar. No amador eu gosto muito do Chusso. Amo esse moleque, gosto de ver a luta dele, amo esse moleque. Eu acho que esse moleque no amador talvez seja dos melhores amadores, dá o melhor espetáculo amador, né?
estou a tentar destacar por cidade para não esquecer. Do Porto também, do Porto, então, do né? Porto, é Yeah. isso, do Porto, estou a tentar. São os dois da Black Belt, né? São os Da dois, Black Belt, acho que yeah. sim, acho que sim. Acho que não estou a tentar. Estou a tentar, mal se esqueci, desculpa. Então vamos cá em baixo. Temos o Romário Jaguar. Romário Jaguar já não é novo, já está nos 30 e poucos, né? 30. Ele diz que tem 22. Também tem 20. Né? não, mas a idade não é a razão, não é o fator, mas eu acho que está a amadurecer, que isso que é importante, um atleta que está a amadurecer, vai disputar agora o cinturão na Dinamarca. Eu acho que é um atleta que tem crescido muito, tem cada vez mais mostrado o potencial, né? Temos o Gabriel, apesar de ter perdido também, um atleta que tem muito potencial, um atleta que pode lá chegar, apesar de estar de 3 derrotas, ou fez a 4ª agora, mas ainda está novo, 24, 25 anos, ou seja, tem um caminho todo pela frente para aprender. Nossa Senhora. Mas quem? Atletas nacionais. Eu disse que ia faltar. Eu Ia faltar. disse que ias te esquecer. Pera. Só vai levar a mal, vai achar que não achas. Tem muita gente. Vou falar mais assim tem muita gente. Tem o Axel. Não vou falar tanto da minha academia, senão vou ser tendencioso. Também vai parecer. Tendencioso. Então vou falar do... Olha, tem o Alex Rita, um atleta que está para estrear agora profissional. Por acaso estou ansioso para ver como é que ele se vai destacar. Um moleque que tem muito potencial. Também, não é? Dedicado, um moleque que realmente quer fazer carreira disso. Teve um percurso bom no amador. Acredito que muita gente também esteja ansioso para ver. Tem o Machado. Talvez, atualmente, eu vejo dos melhores atletas a níveis nacionais. Vou dar um próprio para o moleque. Um bom próprio para o moleque, porque eu valorizo quem se dedica, valorizo quem fez o que ele fez. O moleque está toda hora a viaja, vai em todo lado, à procura de treino e tem um potencial gigante. Tá 4-0, penso 5-0, fez agora 5-0, lutou no UOL, parabéns Machado, o moleque está muito bem. Eu acho que é um dos potenciais grandes. Né? Temos também a nível feminino, temos a Daniela, temos a Mafalda, né? Acho que tem Portugal, tem muito bom, e depois tem mais malta amadora. Malta, desculpa, não consigo falar todo mundo ou lembrar de todo mundo. Eu avisei. Né? Não, mas de facto falaste em alguns, mas tem muito, eu não bom. consigo enfatizar, dar nome ou devido valor 1 a 1, né? Porque senão fica aqui muito tempo a falar das qualidades. Isso é como os árabes quando vão falar das mulheres, não conseguem. Então eles dizem muito. Só beijinho para as minhas mulheres. Dizer uma vou esquecer. Mas eu acho que Portugal está muito bem representado, temos bom potencial para dar nomes, né? Precisamos de apoio, como sempre, né? E acreditar. Eu acho que e mudar a mentalidade de alguns treinadores. Eu acho que um intercâmbio a nível nacional, a federação já devia ter organizado isso. Não só fazer eventos, não só cobrar, não só pedir, mas um intercâmbio, fazer treinos abertos, potencializar mais os atletas, independentemente se podem se enfrentar futuramente. Eu acho que isso faz parte, vem acontecer muito no UFC, os colegas de equipas mudam de equipa, depois se encontram. Eu acho que isso faz parte do processo e a malta às vezes evita, não vou treinar com fulano, posso lutar com ele, né? Mas eu acho que isso é o que faz o crescimento, né? Em Portugal precisam dessa mentalidade, precisam de abrir essa mentalidade e fazer intercâmbios. Somos poucos, é verdade isso. Somos pequeninos, somos grandes, é verdade, mas precisamos fazer intercâmbios. Precisamos trocar informação, né? Precisamos que os atletas se conheçam, aprendam com os outros, melhorem, adaptem-se. Lá frente, puxar o nosso nome. Eu acho que essa malta nova já está um bocadinho mais para frente. Nesse aspecto. Já conseguem ultrapassar ainda um bocadinho, ainda bebem um bocadinho aquelas águas dos professores mais antigos, dizem não vai ali, podem se enfrentar, mas os putos por si só já estão um bocadinho a ultrapassar isso. Mas eu acho que ainda temos muitos professores a boicotarem, a irem por trás. Porque o lema antigo era tipo, tens de ser bom para seres o campeão da tua rua. E hoje tu podes, né, esses putos que perdem agora, por exemplo, vou falar da luta do Supreme Challenge, que foi do Chusso com o Cauã. Eu acho que nenhum deles, o Chusso ganhou a luta, mas o Cauã não perdeu. Claro que não. Tudo bem que se calhar os da rua dele disseram, afinal não és campeão da rua. Tá bem, mas eu não quero ser o campeão da rua. Ele está a mirar no mundo, então ele não perdeu, estás a ver?
Isto, Se tu pensares assim, isso só complica os eventos. Os eventos em Portugal não conseguem fazer eventos. Atualmente há 2 eventos, né? Ou 3 a fazer. Tem o Super Michelin, tem o do Erasmo Algarve, que é Fusion, o Fusion, né? do Erasto e do Ricardo. Yeah. Exatamente. E depois tem o do que tem feito uma vez ao ano do No Conde. Porto. Do Conde. Do Conde, sim, o Fighter. O Fighter, tem o Fighter, né? Tem poucos eventos e não conseguem, porque, ou seja, há uns treinadores a boicotarem, ou seja, preferem perder fora de Portugal Yeah, isso é verdade. do que perder cá em Portugal para ser o campeão do bairro, para continuar a ser o campeão do bairro, né? Em vez de verem que, primeiro, tu não vai conseguir ganhar lá fora se tu não ganhas aqui. Isso é a pura verdade, né? É por crescimento. Eu acho que tem a ver mesmo essa parte que os treinadores têm de incutir mais competição aos atletas. Né? Não é uma Yeah, vez o pessoal competir uma vez ao ano. tem medo de competir. Eu acho que quem tem medo de competir aqui prefere competir lá fora porque pensa, bom, se eu perder lá fora não fico tão mal na fita como perder aqui, esse já está derrotado. Com certeza. Já está derrotado. Ele já está com uma mentalidade, eu não vou lutar aqui porque vou perder. E então? Vai competir, Ok. meu. Tu que Eu concordo que a malta reclama mais sobre dinheiro. Dizem que Portugal não paga bem. Ok, mas as lutas são mais acessíveis. E não há apoios. Nós não conseguimos encher um pavilhão atlântico. Como é que se pagam? Eu também acho que gostava. Não, mas eles preferem não lutar aqui por 300 euros, mas lutar por 400 fora do país, mas com um atleta mais duro que se vão saber que vão Sim. perder. Yeah. Né? Então essa jogada, em vez de construírem a carreira, e para 1000 atletas que começa a lutar por valor, ele já vai destruir a carreira. Quem ganha dinheiro vai para a Rússia, como eu fiz, Yeah, como vai nós logo fizemos, e- vai lá e vai ganhar bem, vais ganhar bem, vais, tá? Mas vai se destruir todo. Né? Então eu acho que essa parte de crescimento tem a ver com a nível mental mais dos treinadores que devem incutir. Né? Por isso é que, se tivendo treinos abertos, os treinadores veem mais o nível. Os atletas têm que se desafiar, têm que querer competir com os outros, têm que querer ser melhor, têm que bater no peito e falar: eu sou o melhor. O Wilson diz que é o melhor dos 70 quilos, eu então digo que sou o melhor. Não, você tem que ser o melhor, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. E quando a gente se picar no Instagram, vai promover o evento, é isso que a gente precisa. Yeah. Né? Voltando aqui, sei que é um bocadinho fora, por isso é que a malta, às vezes, critica o número. Eu tiro o chapéu ao número. O número faz coisas que os lutadores não estão a conseguir fazer, que é se promover. Ah, mas o número não sabe boxe. Você sabe MMA? Você sabe MMA com 2 lutas? Você sabe? Ele não sabe. Isso aqui ele promove, enche o pavilhão, tem o público. Perdeu, faz mal, mas promover o boxe já é falado. O boxe já voltou a ser falado e nós estamos a precisar disso. Né? Por isso é que eu acho que tem a ver mesmo com uma mentalidade mais de treinadores. Né? Obviamente, eu não estou a tirar mérito a quem discorda. Né? Cada um tem a sua ideologia, eu respeito. Né? Tanto é que eu nem entro tanto por aí, mas eu respeito. Mas eu acho que, ou seja, vamos viver num mundo do ser o melhor sem ter nada. É o que aconteceu, o que nós fizemos. Eu sou o melhor do quê? A questão, eu sou o melhor do quê? Fiz uma luta, eu não tenho derrotas. Tens quantas lutas? Uma. E eu sou o melhor. Porra. O cinturão que tu tens não dá nem para comprar batatas. Não dá nem para contar batatas. E tu dizes que é o melhor. Na verdade, tu tens de ser o melhor, tens que debater com os melhores até ser os melhores. E quando encher, na verdade, quem é o melhor sabe quem é o melhor, não é dito por ela, é dito pelos outros. Yeah. E também és melhor durante um tempo, né? tempo. Porque alguém vai te superar. Exatamente. Não tem como seres o melhor o tempo todo. A não ser que fujas e tenhas estratégia, né? Mas é o que acontece, as pessoas preferem acomodar-se do que buscar o melhor. Mas eu acho que o que precisa em Portugal é disso, né? De mais promoções e para termos mais potenciais. Na verdade, nós temos, não é só futebol, malta, não é só futebol. Eu sei que é tendencioso por eu ser treinador de MMA. Nós temos o kickbox, o Muay Thai, que é muito mais antigo, né? O boxe do que o MMA. Mas não é só futebol. Eu acredito, lamento diga, eu acredito que nos últimos tempos para cá, o crescimento dos atletas é gigantesco, né? E temos malta que realmente precisam de apoio, que precisam de ser vistos, e para isso até eventos. Epá, olha, eu vou ter que dizer, agora lembrei-me, essa geração está com tem que limpar aqui a honra de Portugal. Nós batíamos nos espanhóis, nos franceses, nós batíamos nessa malta, eles já nos superaram. Essa malta tem que bater nesses gajos todos. Tem.
E isso só mostra que eles cresceram e foram apoiados. Eles tinham medo de vir lutar connosco. Pois tinha. Agora mandam, enchem o peito, estão nos eventos grandes, estão no UFC, estão não sei onde, nós estamos aqui na rocha. Eu acho que o intercâmbio entre equipas, isso vai abrir logo mentalidades, né? Às vezes a falta mesmo de informação dos treinadores, têm medo de aprender com os outros, ou de aprender acho que eles pensam que têm a posição mágica, eu não vou passar essa posição, porque tu não tens noção de quantas repetições precisam de fazer para o atleta roubar-te a posição ou saber a posição. Por isso é que eu acho que o medo de alguns treinadores, né? Eu vejo muito isso no jiu-jitsu. Não, vou passar aqui uma posiçãozinha bem básica para o cara não aprender, né? O quê? Já está tudo. Se tu não passares, alguém vai passar. Seja não, se não for hoje, vai ser amanhã. Então, pelo menos eu diga, não, essa posição aprendi com o Elson. Funcionou porque eu aprendi com o Elson. Em vez de estar a guardar posições. Antigamente era assim que fazíamos. Antigamente tu ias treinar para te ensinarem. Não, tu vais apanhar. Para te ensinar primeiro, tu vais ter que ficar aqui muito tempo a apanhar. Então essa ideologia, eu acho que nós portugueses mudamos isso na nossa cabeça, ou seja, só facilitamos. Yeah. Aliás, ainda sobre esse assunto de intercâmbio, o jiu-jitsu em Portugal cresceu muito quando essa malta começaram a treinar uns com os outros. Exatamente. E é à luz do que já se faz no mundo. Os brasileiros já faziam, os americanos já faziam isso. Iam competir, passado um tempo, eram de academias diferentes, foi mal, treinavam uns com os outros e não fechavam o jogo. O que é que aconteceu? O grupo todo cresceu. O nível evoluiu. Deixaram de ter que se machucar, passaram a ter um nível técnico muito mais forte. De vez em quando têm que se pegar, não tem como, é luta, é o que disseste há bocado. Também não vamos aqui desprezar a luta e dizer não, isto não tem risco nenhum, tem, como é natural. Mas o nível está lá, o nível cresceu. Só que a malta também esquece, treino é treino, luta é luta. Sim. Por isso é que... Quantas vezes no treino o fulano está a ganhar, chega na luta, perde. Ou vice-versa, né? Mais adormecido no treino e na luta é um demónio. Eu acho que isso tem que ser já incutido, né? Desde o treinador, desde cedo. Tanto que nós temos isso na academia, nós não prendemos ninguém. Obviamente nós não damos aí ter que saltar de um lado para o outro, né? Principalmente se for de competição. Mas se chega alguém, como antigamente, nós não iríamos chegar ao nosso treinador e dizer, olha, vou visitar. O quê? Você vai para onde? Não, hoje tem um aluno, chega, olha, amanhã vou visitar um colega meu, boa, vai lá visitar. Preciso que ele vá lá ver o nível diferente, para ele se testar, para ele comparar, para ele ver que eu não sou o melhor, que lá o outro treinador também sabe, certo? Porque às vezes isto priva a mente, quando tu metes demasiada confiança ao treinador e tu de repente perdes uma luta, tu dizes, eu perdi com o melhor treinador e eu estou a perder, pensas que a culpa é tua. Não, ele não é o melhor, é só um treinador. E isso é bom para o atleta perceber, começar a amadurecer. Óbvio, não é todo atleta que tem a capacidade mental de fazer um intercâmbio, de visitar uma academia, tem que ser maduro, tem que perceber, porque há muita gente a fazer casinha. Eu já ao contrário, se alguém for na minha academia, eu trato bem. Eu trato perfeitamente, né? Eu chamo a recepção do diabo. Primeiro dia ele vai ser bem recebido. Fica aqui, ele vem treinar, ninguém lhe bate, ele vai pensar assim, pô, ele naquela academia tudo bem. Isso até o dia, você vai ver como é que é. Mas tem que ser assim, né? Lembras que eu disse? Tem que ser duro. Se não te for duro, ao mesmo tempo, sem machucar, sempre. Mas tem que ser duro, porque se não for duro, algo não está bem também. Né? É por aí. É por aí. Érico, vamos pôr o Arthur a dançar? Manda, todo mundo no fim tem que dar aqui uma passada. Qual era a passada? Não, a passada tu vais escolher, mas a música vamos ver que música é que seria fixe. Tu danças melhor o quê? Kuduro, breakdance? Não sei dançar. Não pode. Tem que acabar com uma dancinha. Vou tentar dançar. Então vamos ver aqui uma. Tenho que ver aqui agora, devia ter pensado. Deixa-me ver. House music, vai? Ou afro? Não, house. House não. Tu tens cara de Kuduro. Kuduro? Está aqui uma boa que vais gostar. E vai entrar aqui. Será que a live não vai cair, Eric? Acho que não.
Se cair também a culpa é tua, mas aqui no Impulse Room fazemos magias, ela cai e descai. Agora isto está a dar a publicidade. Tic. Depende, né? Não tem a garrafa de vodka aí para beber os shots aí? Essa é boa, que fala depois. Baixa, vai velha, vai baixa. Yeah. Eita! Pessoal, já sabem, quem quiser fazer treinos privados, procurar Arthur. Tu estás Arthur quê? Tu no Instagram? Arthur William. Arthur Arthur William ou Arthur Leme vai aparecer. Arthur William ou Arthur Lemos. Pode. Ok, já sabem, está a passar aqui o arroba. Podem procurar para fazer os vossos treinos privados. Também treinos em grupo. Podem entrar em contato com o Arthur ou com a Reborn Fight Team. Portanto, já sabem o sítio ideal para vocês fazerem os vossos treinos. Também já sabem que temos aqui o ME Luxury Watches. Está a passar a arroba deles também. Podem contactá-los, sigam a página aqui no Instagram, aqui ou lá no Instagram, que nós não estamos aqui, estamos lá. E Impulse Room, o sítio onde vocês podem gravar o vosso conteúdo digital. Arthur, foi um prazer ter-te aqui, foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. Acho que não chegamos sequer à metade do que podíamos conversar, nem esgotar, mas depois dos Estados Unidos tens de trazer novas conversas, eventualmente até em inglês. Of course. Eita! Top. Foi top. Já foi? Yeah. Já está? Já está? Boa. Erickson. Boa. Vamos já.